Paz do Senhor, meus queridos, bom dia a cada um de vocês. Que nesta manhã grandiosa que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês. Meus amados irmãos, temos um conteúdo abençoado para os seus corações, um conteúdo aonde o Senhor, eu orando nesta madrugada, e o Senhor colocou em meu coração uma palavra abençoada para compartilhar com os irmãos, né? E através desse vídeo, através deste conteúdo, venho trazer esta palavra abençoada para as suas vidas. Mas antes de tudo, quero convidar os amados irmãos, aonde vamos estar orando ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante do Senhor apresenta a vida dos meus irmãos, a vida de cada um nesta manhã. Senhor, vai repreendendo todo o mal, Senhor. Vai tirando, Senhor, todo o cansaço físico, Senhor. Peça a Ti a Tua palavra, peça a Ti a Tua orientação. Tira, Senhor, o cansaço, meu Pai, da vida dessas pessoas. Tira, Senhor, aleluia, frieza espiritual. Vai repreendendo todo o levante do adversário. Vai repreendendo todo o levante do inimigo. Senhor, repreenda as contendas dos lares. Repreenda, Senhor amado, esse espírito de separação. Lança no mais profundo abismo. Pai querido e Pai amado, que o Senhor possa fazer grandes milagres. Que o Senhor possa fazer, meu Pai, prodígios, meu Pai. Espírito Santo, fica à vontade, Senhor, para operar milagre, para fazer coisas tremendas neste exato momento. Pai querido, nós te convidamos porque sabemos que o Senhor, meu Pai amado, sempre será em nossas vidas, meu Pai, pois engrandecemos e louvamos o Teu nome, meu Pai amado, pois bendizemos a Tua palavra neste exato momento. Pai, pedimos ao Senhor a Tua orientação. Aleluia, pois o Senhor, meu Pai, venha ser e sempre será o centro das nossas gravações, dos nossos conteúdos, porque a palavra é do Senhor e para o Senhor é todas as coisas. Meus amados irmãos, aleluias, vamos passar a ler, aleluias, o texto do Senhor, que se encontra, meus amados, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Aleluias, nós vamos estar nesta manhã, meus queridos, falando sobre a vida de Saulo, que antes de se tornar Paulo, ele era Saulo, um cidadão romano. Então, orientado pelo Espírito Santo do Eterno, nós vamos estar falando da vida de Paulo, como ele era antes de se converter aos irmãos na fé. Então, aleluia, passamos a ler. E Saulo, aleluia, respirando ainda ameaças, aleluias, e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, aleluias, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, aleluias, subitamente o cercou um resplendor de luz, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Aleluias. E disse o Senhor: Eu sou o Messias, a quem tu persegues. Dura coisa é dar-lhe coices contra aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Aleluias, aleluias, Senhor, aleluias, que queres que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Aleluias. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não viu ninguém. Aleluias. E guiado pela mão, conduzido a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, nem comeu e nem bebeu. Até que por enquanto, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Saulo, ele era um cidadão romano, e Saulo, ele era um homem
de autoridade. Saulo, ele era um homem que tinha disposição. Saulo, ele era um homem, aleluias, vamos dizer, sanguinário. Ele era um homem homicida, porque ele matava não só por prazer de matar, mas ele também, ele matava também pela, aleluia, porque tinha pessoa que mandava Saulo. Então Saulo, ele também não só era homem de autoridade, mas ele também era uma pessoa com disposição. E a palavra vai dizer que Saulo vai chegar ao sumo sacerdote, ao chefe dos sacerdotes, ao poder do sacerdote, e vai pedir cartas de recomendações. E ali, através daquelas cartas, Saulo, ele vai pedir às sinagogas que se Saulo encontrasse ao alcance dele homens, mulheres, que oravam e que clamavam o nome do Messias, essas pessoas seriam conduzidas às prisões, essas pessoas seriam levadas em cativeiro, provavelmente apanharia, eles levaria açoites naquelas cadeias, naquelas prisões de Jerusalém. E ali a palavra do Senhor vai dizer que Saulo, após pedir cartas de recomendações, mas Saulo também, ele fazia simultaneamente ameaças de morte. Então Saulo, ele encorajava o povo, aleluias, a que matasse também todo aquele que eles vissem clamando o nome do Messias, orando ao nome do Messias. Então ali Saulo instigava o povo para que exterminasse aquele povo que clamava, que orava, que buscava, tanto homens como mulheres. E ali, meus queridos irmãos, aleluia, louvado é o nome do Senhor, a palavra vai dizer que Saulo, ele vai em direção a Damasco, ele vai com seus homens que estavam com ele, monta no cavalo e vai em direção a Damasco para fazer, quem que ele encontrasse à frente, ele ia mandar prender, E ali, meus queridos, a palavra do Senhor vai dizer que a caminho de Damasco, uma luz do céu eminente vai cercar Saulo. E aonde que Saulo vai ouvir uma voz. E ali a palavra do Eterno vai dizer que aquela voz vai dizer para Saulo: Saulo, 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 por que me persegues? Aleluia. Então Saulo vai dizer: Senhor, quem és? E ali a voz vai dizer: sou eu, o Messias, a quem tu persegues, matando os discípulos, matando os santos, perseguindo os santos. E ali a palavra do Senhor vai dizer que após aquela luz, Saulo vai cair com o rosto em terra. Olha para você ver, então, tudo que Saulo fez, Saulo matou muitos santos na fé. Saulo matou muitas pessoas que clamavam o nome do Messias. Só que também, meus queridos, vai chegar, e ali começou a chegar o acerto de contas. E a palavra do Senhor vai dizer que após Saulo ouvir aquela voz, os homens que estavam com Saulo ouviram também a voz, mas não viram ninguém, mas Saulo viu. E ali a palavra do Senhor vai dizer que Saulo, ele é conduzido para uma casa, E ali, aleluia, Saulo então, ele vai ficar 3 dias com os olhos cegos, com os olhos carnais fechados. Então, o momento que Saulo ali teve, aqueles 3 dias, Saulo não pôde contemplar nem a luz do dia, e nem comeu e nem bebeu, durante aqueles 3 dias, orando ao Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Saulo, em visão, vai contemplar, aleluia, um homem
entrando dentro daquela casa, impondo as mãos no ombro dele, e após a oração daquele homem, a palavra do Senhor vai dizer que vai cair escamas dos olhos de Paulo. Só que tem uma coisa, meus queridos, quando aquela escama vai cair nos olhos de Paulo, Paulo já não vai ser mais o mesmo. Paulo já vai ser transformado. Então, aqueles 3 dias que Paulo passou sem ver a luz do dia, sem comer e nem bebeu. Mas Saulo, ele passa orando, e ali então é um processo de transformação. Então Paulo, ele tem a vida transformada da água, do pó, né? Ali do que ele era, para o que ele vai ser. Só que, meus queridos, eu quero trazer para vocês algo muito profundo, que Paulo, ele perseguia os irmãos na fé, ele perseguia os santos, os gentios. Só que Paulo agora, por ele ser transformado, o testemunho que ele fazia lá atrás, que ele matava, que ele dava autoridade, que ele tinha poder para fazer o que quisesse, é que muitas pessoas, através daquele testemunho, não vai aceitar Saulo. E ali, para começar a transformação de vida desse rapaz, Saulo, o Senhor, primeira coisa, vai mudar o nome dele. Saulo é quando ele estava no mundo, é quando ele estava na matança. Mas quando o Senhor mudou a vida dele da água para o vinho, o Senhor mudou a identidade de Saulo. Então Saulo já não se chamava mais Saulo, mas chamava Paulo, um vaso escolhido para o Senhor. E tanto que Ananias vai falar para o Senhor: Senhor, este homem, eu já ouvi falar muitos males desse homem, o que ele faz, o que ele tem poder para acabar com tudo. Mas o Senhor diz: não temas, porque ele não irá fazer isso. Ele é para mim agora um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele agora o que ele vai passar pelo meu nome, o tanto que ele vai padecer. Então quer dizer, olha o que o Senhor estava dizendo para Ananias: calma, eu estou no controle. Ele agora, ele perseguia a igreja, agora ele vai ser perseguido pelo meu nome. E tudo aquilo que os gentios passaram por medo dele, ele agora vai ter que passar para defender o meu nome. E ali a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, ele pregava, ele discutia para defender a palavra do Messias, para defender a promessa que ele pregava. Todo momento Paulo estava ali insistindo, Paulo estava ali convicto. E muitos, aleluias, vão falar: uai, mas não era esse Saulo que perseguia, que prendia o povo em Jerusalém? Agora está ele dentro do templo, fora, pregando a mensagem do Messias. E ali então vai criar um alvoroço, porque muitos, via Paulo, que era Saulo, fazer coisas grandes, matar o povo, perseguir o povo, dar a voz de prisão. E agora Paulo não é mais Saulo. Então muitos ali muitos discípulos não creram na pregação de Paulo, porque Paulo perseguia. De uma hora para outra Paulo está pregando, muitos pensaram que era mentira, muitos pensaram que era só um disfarce, mas não. Ananias vai chegar e falar: meus irmãos, eu ouvi falar da história deste homem, que ele teve um encontro, que o Senhor apareceu para ele. E aí Ananias vai contar a história para aquele povo. Só que a mudança de Saulo para Paulo, vai criar em muitas pessoas, os sacerdotes vão criar do mesmo jeito que ele fazia ameaças de morte para os discípulos do Eterno, do Messias. Ele agora vai entrar na lista de
quem também vai querer matá-lo. Então olha para você ver como é que é as coisas. E ali, meus queridos, Paulo então vai ser perseguido e ameaçado. Então aonde que eles ficaram sabendo, ele vai contar para Paulo dos laços, das ciladas, das armadilhas que tinha contra a vida dele. Imagina, meu querido, que Paulo pensou assim: poxa, eu perseguia tanto os cristãos, tanto os da fé, os santos, pela mensagem do Messias, e agora estou eu pregando esse Messias e estou eu sendo ameaçado. Creio eu que era assim que Paulo pensava no coração dele. Antes perseguidor e agora sendo perseguido. Antes Paulo perseguia e agora ele que está sendo perseguido pela palavra. Então, meus queridos irmãos, e a palavra do Senhor ela é bem clara, que Paulo, os irmãos sabendo disso tudo, vai descer Paulo no cesto, para que Paulo escapasse, para que Paulo fugisse para outro lugar, para ele não ser apanhado, para ele não ser preso, para ele também não ser morto. Então ali, meus queridos, Paulo, ele vai ter a continuação da sua caminhada. Então entende uma coisa, meus queridos, assim como Paulo, ele teve o seu momento dele, Paulo também, a palavra do Senhor vai dizer bem clara, aleluias, que Saulo em Damasco. Olha para você ver, meus queridos, o que a palavra do Senhor vai dizer. E sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Olha para você. E sabendo os irmãos da história de Paulo, acompanharam até Cesareia e depois enviou a Paulo a Tarso. Então Paulo teve a sua caminhada, Paulo teve os seus processos, Paulo também teve lugares que Paulo teve que passar, teve lugares que para defender o nome da promessa do Messias, Paulo, ele passou por muitas coisas, ele teve que passar por isso. Assim também é nas nossas vidas. Quando o Senhor nos transforma, quando o Senhor nos muda, quando o Senhor faz a nossa vida da água para o vinho, nós também vamos padecer pelo nome dele. Nós também vamos aprender a padecer para defender a palavra do Senhor, para salvar as pessoas. Então Paulo, pela pregação de Paulo, pela mensagem de Paulo, Paulo começa a ganhar muitas almas, Paulo começa a ganhar pessoas, e muitas pessoas começaram a acreditar na mudança de Paulo. Então, meus queridos irmãos, o primeiro tópico que eu quero frisar nos seus corações é: muitas pessoas não vão acreditar na sua mudança. Muitas pessoas não vão acreditar, mas aquela pessoa matava, aquela pessoa fazia coisas grandes e hoje está aqui pregando. Muitas pessoas vão ouvir a pregação, mas não vão acreditar. Mas vai ter lugar que o Senhor vai te levar, que o seu testemunho vai ser para ganhar almas. Assim foi na vida de Paulo. E todos nós vamos padecer pelo nome do Senhor. Todos nós vamos sofrer, ser perseguidos, né? Todos nós. Muitas pessoas, meus queridos irmãos, assim não é diferente. Pessoas que é do mundo perseguem os santos. E quando vem para a presença do Senhor, os que perseguem são perseguidos. É assim, meus queridos irmãos. Então a palavra que eu quero frisar para os seus corações: descansa, pois o Senhor, Ele é contigo. Que o Senhor abençoe cada um de vocês nessa mensagem.